quarto ano, sou o professor Jefferson. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Mas antes de iniciar o nosso conteúdo de hoje, vamos lembrar como iniciava nossa aula na sala de aula, que era com as palavras mágicas, só que em Libras. Vamos lá relembrar? Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, obrigado e me desculpe. Lembraram? Então vamos lá agora dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa, que hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais, aqueles que nós já ajudamos em sala de aula. O que é gênero textual, professor? Gênero textual é tudo aquele texto que dá informação a alguém. E são vários os tipos de gêneros textuais. E o primeiro que nós vamos falar é sobre o conto. O conto está na página 11 e 12, que é o exemplo, que é o título dele é Qualquer Coisa, que era aquele conto daquela máquina que dava nome às coisas e aos seres, lembraram? Então vamos lá, o que é um conto? Um conto, ele é um texto que ele tem 4 tópicos importantes, que são narrador, personagens, tempo e espaço. Narrador, o que é o narrador, professor? Narrador é aquele que conta a história. Exemplo, por exemplo, num filme, está acontecendo as coisas e tem alguém falando as ações que vão acontecer. O personagem, que são aquelas pessoas que estão realizando as ações no conto. Depois temos o tempo. O tempo é presente, passado e futuro. Passado é que já aconteceu, presente que está acontecendo e futuro que vai acontecer. Depois temos o espaço. O espaço é o local onde acontece esse conto. Pode ser em uma cidade, pode ser uma sala de aula, uma praça, um jardim. O espaço é onde acontece o conto. Então esse é o conto. Na página 14 do nosso livro didático, nós temos o conceito do que é um conto. Lá no finalzinho da página, que é justamente isso que eu falei, que é uma narrativa fictícia que apresenta narrador, personagens, tempo e espaço. Então, isso é o conto. Lá na página 14, no finalzinho, vocês vão ler o que é o conceito de conto. Seguindo, nós vimos o poema visual, lá na página 19, que foi o poema com a temática sobre o tempo, que é no formato da ampulheta, que nós fizemos até atividades. Então, só para relembrar, o poema visual é aquele que tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela escrita e a não verbal é aquilo que eu consigo ver, apenas a figura, o desenho. O poema visual é aquele que dá a impressão de que tem algo desenhado com letras. Nós fizemos até exercícios em casa que eu pedi, que eu solicitei para vocês trazerem na aula seguinte, quando estávamos em sala de aula, sobre poemas visuais. Quem não fez ainda pesquisar sobre ideias de poemas visuais, que tem vários. Exemplo, que nós temos na página 19. É uma ampulheta, que é o medidor de tempo, e o poema visual fala sobre o tempo e está no formato da ampulheta. Podemos ter também sobre o café. Vai estar o desenho da xícara e a fumacinha lá no desenho. Então, isso são exemplos de poema visual, que tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é o que eu consigo ler, tem palavras escritas, e a não verbal que eu apenas vejo uma figura, ou um desenho, ou um símbolo, ok? Depois nós temos o próprio poema. O poema é parecido com um conto nos tópicos, só que o conto tem 4 tópicos e o poema tem apenas 3, que são os versos, a estrofe e as rimas. Versos e as estrofes é a estrutura do poema. O poema é diferente de um texto. Por exemplo, o texto segue o texto, ponto, parágrafo na outra linha. Isso? Mas já no poema não. O poema é um verso, é apenas uma linha. Aí segue na outra, 3, 4, pode ter 4 ou 5 versos que formam uma estrofe. Lá na página 22 e 23, nós temos o poema Alice no País da Poesia, e também temos na página 34 e 35 o poema A Avó, que são exemplos de como é a estrutura do poema, que tem os versos e tem as estrofes, que é a estrutura. E esses versos
podem rimar ou não. Não é regra, lembrem, não é regra que o poema tenha rimas. Então, quais são as estruturas do poema? Verso, estrofe e rimas, que podem ter ou podem não ter, ok? Seguindo, na página 45 e 46, nós temos o folheto. O folheto que nós temos na página 45 é o exemplo da Semana de Valorização da Pessoa Idosa. Esse é o exemplo de folheto. Esse é a frente, tem o verso do folheto. Sendo que o folheto também não é regra ele ter frente e verso. Na frente ele pode ter linguagem verbal, que é essa escrita, ou a linguagem não verbal, que é apenas desenho, figuras, que também o leitor vai entender do que se trata. O folheto, por exemplo, é aquele que é dado na rua. Também tem o folheto, é aquele que vocês pegam no supermercado, que os pais de vocês pegam. Tem preço e o objeto. Então lá tem a linguagem verbal e a não verbal. Então esses são exemplos de folhetos. E tudo isso nós temos também no livro didático, esses exemplos. Sendo que na página 14 eu tenho o conceito do que é um conto. Na página 39 eu tenho o conceito do que é um poema. Na página 21, um poema visual. Na página 49 eu tenho o conceito do que é um folheto. Então esses são os 4 gêneros textuais que nós já estudamos em sala de aula. Eu estou revisando com vocês só para dar sequência também ao nosso conteúdo. Então só lembrando, nós já estudamos sobre conto, poema visual, poema e folheto. Então esses são os 4 gêneros textuais que nós já vimos em sala de aula. Lembrando, essas são as páginas que para vocês estudarem em casa, lerem esses exemplos de gêneros textuais que nós já estudamos e também pesquisarem outros gêneros textuais que são conto, poema visual, poema e o folheto, ok? Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Fiquem bem e lavem as mãos. Obrigado.